Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse dia 7 de outubro, nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, padroeira da Igrejinha de Madeira, aqui da paróquia da Vila Planalto. Então, nós teremos a solenidade hoje às 19 horas. Antes da missa na Igrejinha de Madeira, nós vamos sair em procissão às 16h30, saindo da Capela São José, do Pape, em direção à Matriz. Venha participar conosco desta festa importante para todos nós, devotos do Rosário, devotos da Virgem do Rosário de Pompeia. A devoção a Nossa Senhora de Pompeia começa com uma reconstrução na cidade de Pompeia. Pompeia era uma cidade romana. Ela foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79, e as larvas do vulcão cobriram toda a cidade. No século XVII, houve uma reconstrução da cidade a partir da escavação das lavas vulcânicas, onde se descobriu tudo que estava soterrado: casas, pessoas, móveis, o anfiteatro romano no centro da cidade, templos pagãos, e hoje tudo isso está em ruínas. Muitas pessoas vão a Pompeia para ver as peças praticamente mumificadas pelas larvas do vulcão, conservadas até hoje. A escavação ela é aberta à visitação, porém com a chegada de Bartolo Longo, um advogado que começou a administrar estas terras, além do aspecto cultural em Pompeia e histórico, começa uma devoção à Virgem Maria. Bartolo Longo viveu uma crise de fé entre o ateísmo e a fé cristã. Ele flertou até com o satanismo. Porém, um professor na universidade, vendo que ele era cristão e estava vivendo uma crise, esse professor cultivou a fé do jovem Bartolo Longo. Quando ele vai às terras de Pompeia, ele faz uma pergunta a Deus: Por que me enviastes a essa terra? O que queres de mim? Irmãos e irmãs, essa pergunta todos nós devemos fazer na nossa vida. Se abandonar à vontade de Deus. Bartolo, quando viu a destruição moral dos operários nas terras de Pompeia, quando ele viu o paganismo, ele se sentiu chamado
a converter essas pessoas. Ele teve compaixão dos operários que viviam uma vida mundana, sem Deus. E de Nossa Senhora ele ouviu um convite: evangelizar, catequizar a partir do rosário. E ele foi reunindo as pessoas em oração, conseguiu um diretor espiritual, um sacerdote, que disse para ele ir a Nápoles, uma cidade italiana bem próxima a Pompeia, para que ele buscasse um quadro. É esse quadro que nós estamos vendo na imagem. A princípio ele não gostou muito do quadro, mas a freira disse para ele levar a pedido do sacerdote em obediência. Ele obedeceu. Quando o quadro chega à cidade de Pompeia, os milagres começam a se multiplicar. Muitas pessoas são curadas, tantos outros convertidos, famílias inteiras começam a seguir a devoção ao rosário e a servir a Deus. E a cidade vai ser reconstruída com essa devoção. Eles então constroem uma pequena capela para reunir os cristãos, porque não tinha igreja católica nessas terras. Essa capelinha vai crescendo, o número de pessoas aumenta, ela não comporta mais a quantidade de fiéis e se constrói uma grande basílica. Hoje Pompeia é um destino de peregrinação religiosa. A cidade se chama, a partir dessa reconstrução, Cidade da Caridade, ou Cidade de Maria. Peregrinos da Itália, peregrinos da Europa e do mundo inteiro deixam as suas terras para agradecer as graças alcançadas pela devoção ao rosário e também para fazer ali seus pedidos. Queridos irmãos e irmãs, a devoção a Nossa Senhora é uma devoção de reconstrução e de combate ao maligno. Na época da Covid-19, o quadro foi a Roma, onde o Papa Francisco deu uma bênção para todo mundo, pedindo o fim da pandemia. Quando São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos ao rosário, o quadro também foi ao Vaticano e muitas vezes o Papa faz as devoções ligadas a Pompeia. Que possamos nós, como fiéis devotos de Nossa Senhora, amar cada vez mais o rosário da Virgem Maria, onde contemplamos os mistérios da vida de Cristo. Bartolo Longo, que começou essa devoção em Pompeia, é chamado pelos papas de apóstolo do rosário. Que todos nós, seguindo as pegadas de Pompeia, possamos ser também apóstolos do Santo Rosário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.